Boa noite, galera. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Kátia, Alan, Anderson, Grace, Caio, Aleph, Ayla. Fala, Aleph. Ávila. Boa noite, povo. Thaís, boa noite. Isso aí, Kátia. Tamo junto, Aleph. Boa noite, meu amor. Mas é amigo. E aí, Caju? Eu acredito que a primeira dama, né? A Ávila. Eu acredito que muitos de vocês viram os meus stories. E aí, Carol? Eu acredito que muitos de vocês viram os meus stories, viu que eu iria fazer uma live hoje à noite. Fala, Ed. Minha vontade era de ter o mundo todo aqui, não porque eu seja alguma coisa, mas porque o que nós temos para falar aqui é algo que a gente não ouve em qualquer lugar, sabe? E meu coração tá explodindo, sabe? Eu já fiquei muito reflexivo e realmente é difícil de contemplar, sabe? Boa noite pra quem tá chegando aí. Fala, Janaí, fala, Kátia. Realmente, saudade daquela competição. Foi bacana aquele dia. Pois é, Gil, vou largar o doce sim. Então, eu creio que não seja outro a não ser Deus, que Ele nos impulsiona a fazer, a falar certos tipos de coisas. E hoje não vai ser diferente. Eu imagino que muitos de nós, né, já fizemos vários questionamentos, né? Fizemos várias indagações durante o nosso tempo aqui de vida na Terra. E por esses tempos também nós temos ficado cientes de algumas coisas que eu não posso guardar isso só para mim. Vocês entendem? Eu tenho que não ser o fim, eu tenho que ser o caminho. Então, eu imagino que muitos de vocês já se perguntaram, né? Tipo, a nossa origem, como a gente veio para aqui e qual o propósito, por que nós estamos aqui, por quê e para quê, né? A Bíblia, ela nos relata que bem antes da fundação do mundo, houve uma guerra no céu. Houve uma guerra nos céus e teve aqueles anjos que lutaram em favor de Deus e teve aqueles que se tornaram os demônios que lutaram em prol do diabo. E a mesma Bíblia diz que o diabo ele levou a terça parte dos anjos. Ele levou a terça parte dos anjos, ou seja, uma parte lutou com Deus, em favor de Deus, a outra parte se tornou os demônios que foram enganados e lutou em favor do diabo, e teve a outra parte
que não tomou nenhum partido, que não optou pelo lado de Deus e nem pelo lado do diabo, porque ficou em dúvida. E hoje nós vamos esclarecer tanto a nossa origem, né? O porquê que nós estamos aqui, porque eu sempre vi a humanidade no meio de um tiroteio, porque tem Deus, né? Tem o diabo e tem a gente no meio, a princípio. Então eu algumas vezes já achei Deus injusto. Por que eu achei? Fala Gil, fala Dani, fala Brito, a galera chegando aí. Então em alguns momentos eu achei Deus injusto. Por quê? Pelo simples fato de Ele colocar a gente aqui na Terra, de modo que nós não pedimos para nascer, né? Mas nós estamos aqui. E o porquê que nós estamos aqui? Porque se a gente seguir uma vida certa, que agrada a Deus, nós iremos para o céu, certo? Certo. Mas se nós seguirmos a vida que desagrade ao Senhor, nós vamos para o inferno. Não é isso como diz a Bíblia? Mas, para que correr esse risco? Não é verdade? Porque nós estamos correndo esse risco. Eu não pedi para correr esse risco. Mas você também não pediu. A humanidade, ninguém pediu para correr esse risco. É aqui que vai entrar a terceira parte dos anjos, que não tomaram partido, que duvidaram. Porque teve os anjos que lutou com Deus, outra parte dos anjos que se tornaram demônios, que lutou com o diabo, e teve os anjos que duvidaram. E aqui eu irei ler alguns versículos da Bíblia e espero que, se não todos, a maioria venha entender, certo? Peço que vocês se desarmem, sabe? Que vocês se tranquilizem, que você não coloque expectativa em mim, mas naquele que te fez e que te criou. Aqui em Jó, no seu versículo 6 do capítulo 1, diz assim, certo dia os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor e Satanás também veio com eles. Ou seja, os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Os anjos. Os anjos também são chamados de filhos e de estrelas. Então a Bíblia diz, em certo dia os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. Ou seja, os filhos de Deus também são conhecidos como anjos. Ou seja, os anjos são os filhos de Deus. Os anjos. Segura aí. Aqui, já no capítulo 38 do livro de Jó, Jó começa a falar muitas coisas a Deus, a questionar a Deus, a desabafar diante de Deus. E a Bíblia fala que Deus responde Jó e começa a fazer várias perguntas. Começa a fazer várias perguntas e várias perguntas e várias perguntas. Então aqui, no capítulo 38, Deus fala com Jó o seguinte: onde estavas tu? Segura isso aí. Onde estavas tu? Deus falando com Jó. Onde você estava? E ele discorre aqui. Quando eu lançava os fundamentos da terra, conta-me se tens entendimento. Quem lhe fixou as medidas, se é que o sabes? Quem a mediu com cordel? E daqui você imagina um cordel, é uma corda que mede algo plano. Então você já imagina que a Terra não seja esférica. E não é isso que eu vou falar sobre a Terra ser plana ou algo do tipo assim, porque a Bíblia dá base para dizer que a Terra é plana. Ou seja, nós fomos enganados durante todo esse tempo. Mas eu não quero me ater a esse detalhe.
eu quero falar acerca de Jó. E ele diz aqui no versículo 6, onde estão os fundamentos, os alicerces, ou quem lhes assentou a pedra fundamental? Versículo 7 diz, quando as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus gritavam de júbilo. Primeiro ele pergunta, onde estavas tu, Jó? Onde você estava? E no versículo 7 ele diz, quando as estrelas da alva juntas e todos os filhos de Deus gritavam de júbilo. Ou seja, ele perguntou, Jó, onde você estava? Que você não foi achado. Você não foi achado entre as estrelas da alva e nem os filhos de Deus. Que quando ele diz aqui gritavam de júbilo, o gritar de júbilo arremete a grito de vitória. Ou seja, Deus estava perguntando, onde estava tu, Jó? Quando as estrelas da alva juntas com os filhos de Deus gritavam de júbilo. Por que, fã, eles gritavam de júbilo? Porque esse gritar de júbilo era um grito de vitória, porque eles tinham vencido o diabo e seus demônios na guerra que houve no céu. Aí Deus fala, você estava onde? Que você não foi achado entre aqueles que tomaram partido com Deus. Onde você estava, Jó? Jó não sabendo responder. Já no seu capítulo 38 ainda, do versículo 19 ao 21, diz assim, onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde fica o seu lugar? Para que eu possa levá-las aos seus limites e para que conheças o caminho da sua casa. Aqui eu quero que você se apegue aqui, no versículo 21. Por certo, o sabes, pois já era nascido e os teus dias são numerosos. Olha que coisa interessante. Deus, quando estava fundando a terra, Deus faz perguntas e Jó faz perguntas a Jó, várias interrogações, mas chega no 21, ele exclama. Ele não faz uma pergunta, ele fala, por certo, tu sabes, pois já era nascido e os teus dias são numerosos. Ou seja, quando Deus fundava o mundo, Jó já era nascido? Vá mastigando aí. Deus fala que ele era nascido porque são numerosos os seus dias. Vá mastigando aí com o dente do cérebro. Outro versículo aqui interessante, que está em Jeremias, capítulo 1, do seu versículo 4 e 5, que diz assim, a palavra do Senhor veio a mim, : antes que eu te formasse no ventre, te conheci, segura aí. Olha o que Deus fala com Jeremias. Antes que você se formasse no ventre, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Deus falando que conhecia Jeremias antes de ele ter sido substância informe, como em algumas traduções dizem. Ou seja, Deus já conhecia Jeremias antes de ele vir nascer, antes dele ser um embrião, de ele ser um feto. Deus já o conhecia. Vai segurando aí também. João capítulo 1 diz assim, do seu versículo 11, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, aos que crerem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Lá em Jó que diz, quando os filhos de Deus foram se apresentar diante dele, ou seja, os filhos de Deus são os anjos. Aqui diz que todos aqueles que creram em Jesus, Deus deu-lhes o poder de se tornarem
filhos de Deus. E aqui diz mais: os quais não nasceram da linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Ou seja, antes mesmo de vir a vontade de pais gerarem filhos, Deus já tinha a vontade de você, eu, sermos gerados. Porque não foi da vontade do homem nem da carne, mas foi da vontade de Deus termos gerado nele. Eu quero que você se apegue aqui. Deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Em Jó diz que os filhos de Deus foram se apresentar, ou seja, anjos. Os anjos foram se apresentar. Segura aí. Em Romanos, que é um capítulo bem conhecido e um versículo também, no capítulo 3, no versículo 23, diz assim, ó: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, todos pecaram. Todos pecaram e estão destituídos. Aí eu te pergunto, quando foi que você esteve na glória de Deus? Em que momento você participou da glória de Deus? Porque aqui está dizendo, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Você lembra de algum momento em sua vida na qual você estava na presença de Deus e da sua glória e você foi destituído? Quando foi isso? E aqui diz, todos pecaram. O que é o pecado? O pecado é você fazer algo errado. Vem cá, quando você nasceu, você pecou? Você simplesmente nasceu. Então, que pecado é que ele está falando aqui? Que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E destituído é depostado da função ou do cargo, afastado, privado, demitido, despedido e retirado. Quando foi que você foi retirado da glória de Deus? Quando foi? Quando ele fala aqui, porque todos pecaram, não é o pecado aqui na terra, é o pecado original. Lembra que eu falei da terça parte dos anjos? Teve anjos que lutaram em favor de Deus, teve anjos que lutaram em favor de Satanás e do diabo, e teve os anjos que duvidaram, o qual a raça humana está inclusa. Nós fazemos parte desse conjunto de anjos que duvidaram. Porque senão não teria o porquê nós estarmos aqui. E nós estamos aqui por um simples motivo. Por um simples fato. Que é mostrar fidelidade a Deus. Por isso, todos nós temos livre-arbítrio. Nós fazemos parte da parte dos três anjos. Que teve anjos que lutou em favor de Deus, em favor do diabo, e teve a classe de anjos que duvidaram. Nós fazemos parte da terceira classe de anjos que duvidaram. E fomos aqui encarnados em matéria humana, porque a Bíblia fala que nós fomos feitos um pouco menor do que os anjos. Por que um pouco menor? Nessa matéria de carne e osso, nós somos limitados. E a própria Bíblia fala que nós haveremos de julgar os anjos. Então nós fazemos parte dessa classe dos anjos que duvidaram. E aqui não estamos de passagem, sim, mas para mostrar fidelidade a Deus. Porque uns lutaram em favor de Deus e estão no céu. Outros em favor do diabo. Esses não têm mais perdão. E nós somos os que duvidaram, que estamos buscando a redenção.
E qual foi o pecado original? A dúvida por não ter tomado partido. Quando Deus pergunta a Jó, onde estavas tu? Que quando as estrelas da alva cantavam e jubilavam, junto com os filhos de Deus, um grito de júbilo, ou seja, Jó não tinha sido achado entre aqueles. Por isso ele estava aqui. Por causa da misericórdia de Deus, nós estamos aqui para demonstrar fidelidade e sermos redimidos, restaurados e alcançarmos a nossa redenção. Por isso ele fala, porque todos pecaram. O qual foi o pecado original? A dúvida. Destituídos da glória de Deus. Por que nós somos destituídos? Nós somos afastados da glória de Deus. Anteriormente nós éramos anjos que serviam o Criador. Mas por ter ocorrido isso, e pela sua misericórdia, Deus nos fez vir em carne humana para demonstrarmos a fidelidade a Ele e no dia da redenção nós sermos salvos. Por isso aqui diz que todos pecaram e estão destituídos, afastados, retirados da glória de Deus. Vai segurando aí. Em Hebreus 11, fala dos heróis da fé, daqueles que obteram bom testemunho devido o seu caráter, a sua forma de viver. E no capítulo 11, no versículo 13, ele diz assim, ó: todos esses morreram mantendo a fé, sem ter recebido as promessas, mas tendo-as visto e contemplado de longe, declararam serem estrangeiros e peregrinos na terra. Ou seja, os apóstolos, aqueles que serviam a Deus, né, receberam promessas, mas tais promessas não se cumpriram. Mas eles contemplaram de longe e eles declararam ser peregrino em terra estranha. Ou seja, nós nascemos aqui no mundo, mas a Bíblia fala que eles declaravam ser peregrinos em terra estranha. Como pode, pois, alguém ser peregrino em terra estranha se ele vive aqui na terra? Ora, hipoteticamente, suponhamos, se eu for para Marte, eu vou ser estrangeiro e peregrino em Marte, porque eu não sou de lá. Mas se eu sou da terra, como é que eu posso dizer que eu sou peregrino? Foi o que eles disseram aqui. Foi o que eles disseram, ser peregrino, porque eles sabiam lá no fundo que eles não eram daqui. E no versículo 14 diz: ora, os que dizem tais coisas mostram que estão buscando uma pátria. O que é uma pátria? O lugar de origem. Onde eles nasceram, de onde eles vieram. Eles nasceram na terra, mas eles dizem aqui que eles estão buscando a pátria dele. Ou seja, o lugar de origem, de onde eles vieram, de onde eles foram gerados. Ou seja, eles não foram gerados aqui na terra. Ainda que fossem, a origem dele é de outro lugar. E no versículo 15 diz assim: e se estivesse se lembrando da pátria de onde saíram, teria oportunidade de voltar. Ou seja, de onde eles vieram, da onde eles foram gerados, eles não têm mais lembrança da onde eles vieram. Porque se lembrança eles tivessem, teria oportunidade de voltar. Aqui nós encontramos base para dizer que essa terceira parte dos anjos que duvidaram, lhes foi apagado, deletado de tudo que vivia no céu, tudo que eles viram e faziam no céu, foi-lhes apagado, para que aqui na terra, por livre-arbítrio, eles pudessem ter
a redenção deles, provar a fidelidade a Deus. O tema da live é a existência da origem, a origem da existência humana. Vai segurando aí. Já aqui em Apocalipse, do versículo 9 do capítulo 6, diz assim, ó, e eu peço que você escute bem. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamaram em alta voz dizendo: ó soberano, santo e verdadeiro, até quando guardarás para julgar os que habitam sobre a terra e vingar o nosso sangue? No versículo 11 diz: cada um deles recebeu túnicas brancas e lhes foi falado que repousassem ainda por um pouco mais de tempo, até que se completasse, escute bem, até que se completasse o número de seus conservos. O que é conservos? Eram servos que serviam junto a ele. Servos que serviam de igualmente modo a ele. Que haveriam de ser provados, ou seja, de ser provados e mortos, assim como eles também haviam sido. Ou seja, a alma daqueles que foram mortos por causa do testemunho da palavra de Deus gritavam: até quando, ó soberano, tu aguardarás para julgar aqueles que habitam sobre a face da terra? Aí Deus fala: espera um pouco de tempo mais para que se complete o número daqueles que haveriam de ser provados e mortos também. Ou seja, a terceira parte dos anjos que haveriam de encarnar, eles teriam que passar por aqui de matéria, de forma humana, para provar a fidelidade dele a Deus ou não, e então o Senhor iria julgar. E para encerrar, Apocalipse 12 diz o seguinte, no seu versículo 3 em diante: viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho com 7 cabeças. E aqui fala de classes de anjos. E 10 chifres, e sobre as suas cabeças havia 7 coroas. Aqui fala de outra classe de anjos que reinavam. E a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Ou seja, o dragão com a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas. E aqui nós estamos inclusos, porque tanto filhos quanto estrelas, anjos, são a mesma coisa. São a mesma coisa. E aqui nós fomos lançados na terra, por isso estamos aqui de forma humana. Mas não pecamos contra o Espírito Santo. Por isso, nós temos o livre-arbítrio hoje para provar a lealdade, a fidelidade a Deus e alcançarmos a nossa redenção. E diz mais aqui: lançando sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar-lhe o filho, que é Jesus. Então ela deu à luz a um filho, o homem que dominará todas as nações com cetro de ferro, ou seja, com justiça. E seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono, ou seja, Jesus foi arrebatado e o reino dele é atemporal. O reino dele é atemporal. Coisas que aconteceram no céu, aconteceram também na terra,
E aqui fala do que aconteceu. E diz aqui: então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e os seus anjos reagiram. Mas estes não prevaleceram e perderam seu lugar no céu, e foi expulso o grande dragão e a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele e seus anjos foram lançados na terra. Para tais já não há mais perdão, mas para a classe de anjo que duvidaram, que nós fazemos parte, toda raça humana faz parte. Nós temos hoje a possibilidade e a segunda chance de redenção, a segunda chance de demonstrar fidelidade ao Criador. E no dia da redenção, nós sermos redimidos. Então, hoje eu consigo entender o porquê nós estamos aqui e o para que nós estamos aqui. Porque nós fazemos parte da classe de anjos que duvidaram, que não tomamos partido nem ao lado de Deus, nem ao lado do diabo, mas duvidamos e temos a segunda chance aqui na terra de fazer as coisas certas, de mostrar fidelidade a Deus, de mostrar lealdade a Deus e, no tempo devido da redenção, nós sermos redimidos. E aqui eu quero deixar para finalizar uma passagem que está lá em Isaías, que muitas pessoas leem, mas não tem a interpretação verdadeira, que aqui muitos acham uma passagem legal, linda, mas aqui se refere ao céu, à promessa de uma vida nos céus. Que ele diz assim, desculpa, Isaías capítulo 40, do seu versículo do 28 ao 31, que diz assim, ó: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga? O seu entendimento é insondável. E aqui está a promessa da restauração, a promessa de um novo corpo, da redenção que nós havemos de ter. No versículo 29 ele diz: ele dá força ao cansado e fortalece ao que não tem vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços cairão. Mas os que esperam no Senhor, ou seja, os que creram no Senhor, os que confiaram no Senhor, os que acreditaram, que demonstrou fidelidade, lealdade ao Senhor, terão um corpo glorificado. Terão um corpo da sua antiga origem, quando servia no céu. Quando eu falei que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Qual foi o pecado inicial? A dúvida. Destituídos da glória de Deus, por que nós somos destituídos? Porque nós habitávamos lá, na glória. Nós éramos anjos que víamos a glória de Deus. E por nós termos cometido o pecado da dúvida, nós fomos retirados, afastados. É o que diz em Romanos 3:23, se não me falha a memória. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aqui uma promessa do corpo glorificado, do novo corpo, do corpo da natureza na qual nós tínhamos quando servíamos o Criador no céu. E ele diz: mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiaram, aqueles que optaram por ter uma vida que agrade ao Senhor acima de todas as coisas, a Bíblia diz que mas os que esperam no Senhor renovarão
suas forças, subirão com asas. Subirão com asas. Daqui você faz uma alusão a anjos, ou seja, aqueles que creram, aqueles que confiaram, que depositaram as suas vidas em Deus. O que acontecerão com eles? Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão, irmão. Aqui fala do céu. Aqui fala que lá não haverá mais morte, nem dor, nem tristeza, porque as primeiras coisas se passaram. As primeiras coisas se passaram, não haverá mais cansaço. Você receberá um corpo glorificado e seremos como os anjos. Por que nós seremos como os anjos? Porque nós éramos anjos. Mas porque nós somos destituídos por causa do pecado, da dúvida, porque não tomamos partido com Deus. Porque quando Deus fala, onde estavas tu? Quando falava de Jó, onde tu estavas? Quando as estrelas da alva cantavam e todos os filhos de Deus gritavam de júbilo, como eu falei, eles gritavam um grito de vitória. Jó não foi achado entre eles, mas ele teve uma chance de mostrar fidelidade e lealdade a Deus, vindo em carne e sangue, porque eles teriam que fazer parte disso. Eles teriam que fazer parte da carne e do sangue para ter uma vida restaurada e buscar-se a redenção. Então, nós não estamos aqui por acaso. Deus nos deu uma segunda chance para mostrar fidelidade e lealdade a Ele. Sim, nós éramos anjos, mas fomos destituídos da glória do Pai. E viemos de forma humana, assim como Jesus encarnou para nos salvar, e Ele ser o primogênito de muitos, porque antes da fundação do mundo, Jesus já tinha morrido por nós. Por isso, como Jesus morreu há 2000 anos atrás, Ele foi o primogênito a morrer. Porque Ele morreu no céu, irmão. Porque o reino dele é temporal. E nós viemos aqui de forma humana. A gente não está aqui, a gente não pediu para nascer, a gente tinha que nascer. A gente está aqui de passagem. A nossa pátria não é essa. O nosso lugar de origem não é aqui. Não foi aqui que nós fomos formados, que nós fomos gerados. Nós temos um lugar de origem e esse lugar de origem é lá no céu. Você está aqui exatamente para buscar a redenção e ter a segunda chance de não mais duvidar do Criador, mas crer tão somente nele e receber a sua recompensa, a sua redenção. Espero que todos tenham entendido. Isso estava explodindo no meu coração. Eu tinha que passar para vocês. E que Deus possa abençoar cada um de vocês. Que a partir de hoje você possa ter uma percepção, uma visão diferente de você. Sim, de você. Por você ter sido anjo um dia servindo a Deus. Mas hoje, por ter cometido o pecado da dúvida, nós hoje temos a segunda chance de demonstrarmos lealdade e fidelidade a Deus. E no dia do Senhor, nós sermos transformados, receber um corpo glorificado e morar com o Senhor na Nova Jerusalém. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe e tenha uma ótima noite.